Fala aí pessoal, meu nome é Felipe Jardim, esse é o Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. E a gente vai começar com essa aula de hoje, a aula de Biologia Celular. E para começar a falar da Biologia Celular, ou seja, a ciência que vai estudar a célula, a gente começa falando de uma teoria muito importante que é a teoria celular. Essa teoria vai te falar, entre outras coisas, o quê? Ela vai te falar que todo ser vivo no planeta é feito por células. Ou seja, a célula vai ser a menor unidade viva dos seres vivos. Se você quiser encontrar dentro de um ser vivo a menor parte dele que está viva, ou seja, você vai encontrar a célula. Beleza? E a gente sabe, né, pesquisando e ao longo do tempo estudando, que a gente pode encontrar dois tipos de células. Células que vão ser chamadas de procarióticas e células que vão ser chamadas de eucarióticas. E qual a diferença básica entre esses dois tipos celulares? Você já deve ter ouvido falar, provavelmente, que as células procarióticas são aquelas que não possuem núcleo, enquanto que as células eucarióticas vão ser aquelas que vão possuir núcleo. Mas eu quero que você pense um pouquinho mais longe que isso. Felipe, isso não está certo? Está certo. Só que eu quero que você pense um pouquinho mais longe. Olha só. Quando a gente pensa numa célula procariótica, o que a gente observa? Quando você observa que o meio interior dela não vai apresentar o que nós chamamos de compartimentos internos. Ou seja, ela não vai apresentar uma característica que nós chamamos de compartimentalização. Olha para a célula eucariótica, eu tentei fazer um esboço aqui para você. Você está vendo aqui? Existem várias vesículas, essa estrutura que você vai aprender o nome aqui depois. Você vê uma estrutura central aqui que eu desenhei de preto aqui e tal. Você está vendo que dentro dessa célula eucariótica há uma série de compartimentos internos. Felipe, o que são esses compartimentos? Pensa, lá na sua casa. A sua casa, ela é toda dividida em compartimentos. Pensa, a cozinha, a sala, o quarto, beleza? E cada compartimento desse vai ter lá suas funções específicas. Assim as células eucarióticas fizeram. Elas criaram dentro delas compartimentos internos. E esses compartimentos ajudaram muito essas células eucarióticas a terem reações químicas muito mais efetivas, terem processos celulares muito mais efetivos. Pensa lá na sua casa, cada compartimento vai ter a sua função. A cozinha você cozinha, lá no seu quarto você descansa. Espero que seja assim, por exemplo, mas as células eucarióticas também fizeram desse jeito. E aí que entra o núcleo. Quando você pensa numa célula procariótica, já que ela não possui compartimentos internos, ela não vai possuir um desses compartimentos muito famosos, que é exatamente quem? O núcleo. A célula procariótica, ela não possui núcleo, claro, porque ela não possui compartimentos internos. A célula eucariótica possui vários compartimentos internos, entre eles o núcleo, beleza? Dá uma olhada nesses dois esquemas que eu coloquei aqui nas células. Você percebe que as células são circundadas por uma estrutura que reveste elas externamente. Essa estrutura é a chamada membrana plasmática. E que detalhe interessante, ó, esses compartimentos internos das células eucarióticas, tá vendo aqui? Vários deles, esses compartimentos internos são feitos também por essa estrutura que está revestindo externamente a célula. Também por essa estrutura chamada de membrana plasmática. Ué, Felipe, quer dizer então que nas células eucarióticas, além de ter essa membrana plasmática revestindo externamente, eu também vou encontrar essa membrana plasmática internamente, criando o quê? Esses compartimentos internos. Pessoal, essa membrana plasmática então, eu falei para vocês então que a membrana plasmática é aquela estrutura que está revestindo ali externamente as células. No caso lá das células eucarióticas, você entendeu também que pode existir essas membranas internas, a gente vai falar um pouquinho delas depois. Vamos falar dessa estrutura que está revestindo externamente as células. Você começa a pensar que essa membrana plasmática ela não pode ser completamente impermeável, nem totalmente impermeável às substâncias. Ou seja, a célula ela vai precisar diferenciar esse meio interno dela do meio externo. Ela vai precisar concentrar algumas substâncias dentro dela e outras substâncias vão precisar ficar concentradas fora dela. E quem vai fazer essa seleção do que tem que ficar dentro ou sair em determinado momento, fazer essa seleção do que entra e sai da célula, o que pode ou não entrar e sair, vai ser a membrana plasmática. Essa característica que a membrana tem é a chamada permeabilidade seletiva. Capacidade que essa membrana tem de fazer uma seleção dessas substâncias que ficam dentro ou fora e esse movimento que vai acontecer. Vamos ver agora qual é a composição dessa membrana plasmática. A gente sabe que a membrana plasmática é constituída principalmente por dois tipos de moléculas, os lipídios e as proteínas. Não é à toa que você vai ouvir falar que as membranas são chamadas de lipoproteicas.
Beleza, vamos falar um pouquinho desses lipídios que compõem a membrana plasmática. Um tipo muito famoso de lipídio que constitui a membrana plasmática são os chamados fosfolipídios. Eu coloquei aqui o esquema de um fosfolipídio. O que você está percebendo? Que ele é constituído por duas moléculas. Uma molécula de lipídio aqui embaixo, e ligada a essa molécula de lipídio, ancorada a ela, está um radical, um grupo fosfato. Beleza, esse grupo fosfato ele possui carga, logo ele é polar. Enquanto que a molécula de lipídio que está ancorada a esse grupo fosfato, ela é apolar. Então você começa a perceber que esse fosfolipídio ele tem duas regiões. Uma região que contém carga, que é polar, e uma região que não tem carga, que é a região onde ficam os lipídios, que é apolar. Qual a importância disso? A gente sabe que essa região aqui, que é apolar, ela vai receber um nome. Ela é chamada de hidrofílica. Por quê? Porque por ela ser polar, ela consegue interagir muito bem com a água, por exemplo. E essa região do lipídio, por ser apolar, a gente vai chamar ela de hidrofóbica. Ou seja, ela não interage bem com a água. Entendido isso? Então você tem que lembrar essas duas regiões. Então, eu coloquei para vocês aqui um pedaço de uma membrana plasmática, ou seja, só um pedacinho, fiz um recorte, fiz um esquema aqui para você conseguir entender. Olha só, percebe que você tem uma sequência de fosfolipídios nessa parte de cima e na parte de baixo você vai ter uma outra sequência de fosfolipídios. Então, você percebe que a membrana plasmática ela é feita por duas camadas de fosfolipídios. Não é à toa que a gente chama ela de uma bicamada fosfolipídica. Felipe, as membranas celulares são assim? Sim, elas são desse jeito. Uma bicamada fosfolipídica. Então, e você está percebendo que tem essas estruturas azuis aqui no meio que eu desenhei. Essas estruturas azuis aqui são exatamente quem? As proteínas. As proteínas, elas ficam mergulhadas nesse mar de fosfolipídios, essa rede de fosfolipídios que é formada aqui. Essas proteínas vão ter várias funções. Você está percebendo aqui, por exemplo, uma proteína que está atravessando completamente essa membrana plasmática. A gente vai chamar essa proteína de transmembrana. Ela pode funcionar, por exemplo, como canais para que substâncias consigam passar e entrar na célula. Você está percebendo aqui uma outra proteína, por exemplo, que ela não atravessa a membrana toda, então ela só fica nessa parte aqui periférica, vai ser uma proteína periférica. Ela pode funcionar, por exemplo, como receptor para um hormônio, e essas proteínas vão ter várias funções. Então percebe que essa bicamada é formada por esses fosfolipídios e estão mergulhados nessa bicamada essas proteínas. Você vai ouvir falar que essa membrana plasmática é um mosaico fluido. Por que isso? Por que o mosaico? Porque você percebe aqui que tem os fosfolipídios e mergulhados nesses fosfolipídios vão estar essas proteínas. Por que fluido? Porque essas proteínas elas têm certo movimento, elas podem se movimentar por essa membrana plasmática, assim como também os lipídios. Os lipídios podem se movimentar também, uma molécula de fosfolipídio pode se movimentar por essa membrana plasmática. E aí ela pode mudar o formato e assim a gente vai ver várias funções específicas dela. Outra coisa importante, pessoal, dá uma olhada aqui. Lembra que eu falei que o fosfolipídio ele contém duas regiões, uma região polar e uma região apolar. Olha para essa membrana aqui. Você concorda comigo que a membrana, claro, como ela é feita por fosfolipídios, ela também vai ter uma região dela polar e uma região dela apolar. Olha só que coisa interessante. A parte polar dessa membrana plasmática está sempre em contato ou com o meio exterior da célula ou com o meio interior. Por que isso? O que vai ter nesse meio exterior e interior? Água. E a água, tanto no meio exterior quanto no meio interior, vai conseguir interagir o quê? Com esse grupo fosfato da membrana plasmática. Outra coisa interessante, vê aqui, ó, os lipídios eles ficam voltados internamente para essa bicamada. Por quê? Porque eles são apolares, eles não interagem bem com a água. Então, eles ficam como se fossem escondidos. Então, ó, quem fica em contato com o meio extracelular e meio intracelular? A parte polar da membrana. E quem fica voltado internamente para essa bicamada é a parte apolar. Pessoal, então vamos ao X da questão. Então, só lembrando lá para você que a gente falou das células procarióticas e as células eucarióticas. Então, os seres vivos que vão conter essas células procarióticas vão ser chamados de procariontes, e aqueles seres vivos que contêm células eucarióticas vão ser chamados de seres eucariontes. Exemplos desses procariontes são as lindas bactérias, que você já deve ter ouvido falar, por exemplo, a bactéria que causa o tétano, por exemplo.
E quem são os eucariontes? Os animais, como a gente, né? Os vegetais, os fungos e os protozoários, todos esses seres vivos contêm células eucarióticas. Beleza. Só lembrando aqui no final, para poder fechar essa aula, que a membrana ela pode ter algumas especializações. Por exemplo, as junções celulares. O que quer dizer isso? As células, por exemplo, do tecido epitelial, o tecido que faz a sua pele, essas células precisam estar ancoradas, elas precisam estar presas umas às outras, porque senão elas ficariam soltas. Então, as junções celulares são especializações da membrana que vão conseguir manter duas células unidas umas às outras, de forma adjacente, e também unir essas células a uma estrutura que dá base a elas. Então, você pode ver que eu botei em vermelho aqui essas estruturas, essas junções celulares que mantêm uma célula unida à outra e também mantém essa célula unida à base onde ela se apoia. Alguns nomes dessas junções celulares que eu coloquei no texto que você está vendo aqui no blog. Algumas são os desmossomos, por exemplo, que vão unir essas duas células. Tem um tipo de junção chamada do tipo gap, ou chamada comunicante. Essa junção, além de manter as duas células unidas, ela permite que uma célula troque substâncias com as outras. Então as substâncias podem passar de uma célula para outra, por isso chamada de comunicante. E uma outra especialização muito importante da membrana são as chamadas microvilosidades. Ao longo da membrana plasmática, por exemplo, do seu epitélio intestinal, lá no seu intestino, a membrana plasmática ela pode fazer uma série de dobrinhas, vamos dizer assim, ao longo dela. E qual é a importância dessas microvilosidades? Elas vão permitir um aumento da superfície de absorção lá no seu intestino. Lembra? No seu intestino, a função lá, uma das principais funções vai ser o quê? Absorver os nutrientes. Essas microvilosidades ao longo do epitélio intestinal vão permitir o quê? Que as suas células tenham uma maior superfície de absorção. Beleza? Valeu!